Pode começar? Pronto, professora, pode começar. Tá, joia. Então, a gente falou na aula passada sobre o patrimônio de uma empresa, não é isso? A gente tem formado no patrimônio o quê, pessoal? Bens, direitos e obrigações. Bens é uma parte positiva ou negativa? Falem comigo. Bem é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Boa. Boa. Positiva. Então, é positiva, certo? Já um direito é positivo ou negativo? Eu tenho um direito a receber de alguém. Positivo. É positivo também. Agora, eu ter uma obrigação com alguém, isso é bom ou é ruim? É ruim, é passivo. Então, é um negativo. Negativo. Só que como nós somos uns turistólogos chiques, a gente não vai dizer bens, direitos e obrigações. Nós vamos chamar a nomenclatura o quê? Bens mais direitos constitui o quê? Um ativo. E o passivo constitui o quê? As famosas obrigações. Eu diminuindo o ativo do passivo, eu vou encontrar o que pertence totalmente à empresa, como a gente chama de patrimônio o quê? Líquido. É como se eu pegasse, pessoal, o rendimento bruto de um salário e o rendimento líquido. O rendimento bruto não está tudo, então o ativo, ele é o todo, certo? Vocês pegam depois no rendimento e não é tirado todos os descontos que têm que serem feitos? INSS, imposto de renda, certo? FGTS. Na hora que desconta tudo, um consignado, se tiver, na hora que tirar tudo, não é o seu rendimento real, o líquido, não é o que realmente lhe pertence. Então, é a mesma coisa na contabilidade. Patrimônio líquido para nós é o que nos pertence, para a empresa. Então, é sempre a diferença do ativo menos o passivo. Só que eu tenho grupos de contas. Estou dando só uma revisada, tá? A gente tem grupos de contas. Quais são esses grupos de contas? Eu tenho contas que são patrimoniais, que formam um patrimônio, e eu tenho contas de resultado, certo? Quem são as contas patrimoniais que formam patrimônio? Quem é o patrimônio que a gente acabou de falar? Ativo, passivo e PL, certo? Essas são patrimoniais. Quem são as contas de resultado? Qual é um resultado que uma empresa pode ter? Receita. Vamos lá, não, qual é o resultado? Eu só posso ter o quê? Lucro. Positivo ou negativo. Que seria o quê, José Mário? Lucro ou prejuízo, certo? Para eu ter lucro, eu tenho que ter mais receita. Vocês não estão me ouvindo, que o Gerlan está dizendo que não está me ouvindo. Estou ouvindo bem. Para todo mundo está me ouvindo? Ouvindo bem, ouvindo bem. Então, vamos lá. Se eu tenho lucro, é porque eu tenho mais o quê? Receita do que despesa. Se eu tenho prejuízo, é porque eu tenho mais o quê? Despesa do que receita. Entendido, pessoal? Então, quem são minhas contas de resultado? Receitas e despesas. Agora, vamos entender só uma coisa para a gente ficar craque. Não se importando só com prova, é para a gente ser capacitado. Quando a gente estiver gerando e organizando um evento, ou qualquer outra coisa, uma compra de uma passagem, qualquer outra negociação mostrando para um cliente. Todas as receitas e as despesas, elas são eventuais ou elas são sempre iguais no mês, numa empresa? Eventuais. Por que elas são eventuais? Vamos lá. Olhem sempre para a vida de vocês. A gente tem no mês as mesmas despesas ou as mesmas contas? As mesmas contas. Eu tenho as mesmas contas. Por exemplo, eu tenho água, que é certo, que é fixo. Eu tenho luz, eu tenho internet, eu tenho alimentação, eu tenho plano de saúde. Isso são contas o quê, pessoal? Fixas. Certas, né? Que são fixas. Só um minutinho aqui, gente, que chegou bem aqui uma coisinha aqui.
Desculpa aí, pessoal, porque chegou meu filho aqui. Ele estava dizendo para mim de uma prova que ele fez na faculdade. Desculpa aí. Elas são eventuais, as despesas e as receitas, porque elas não são iguais, certo? Por exemplo, se eu sair hoje daqui e o meu pneu tiver furado, eu vou ter uma despesa ou uma conta? Uma Uma despesa. despesa. Eu tenho uma despesa. Se eu comer uma pizza, eu tenho uma despesa ou eu tenho uma conta fixa? Uma despesa. Uma despesa. Então, vocês estão começando a entender que despesa ela vai ocorrendo diversa. Então, eu tenho uns tipos de despesas no mês e eu tenho um tipo de despesa em outros meses. Elas não são padrões, mas elas sempre vão o quê, pessoal, numa empresa? Ocorrer. E eu tenho que ter sempre menos despesa do que o quê? Do que receita. Qual é o maior problema que a gente enfrenta hoje no Brasil? É porque as nossas empresas elas estão tendo mais gastos do que receitas. Diz, Josefa. Tudo bem, professor. Certo? Entendido, gente? Deu para entender? Eu. Como nós estamos falando de despesas, coisas e gastos, então vamos começar a entrar nesse jogo, nessa brincadeira, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai ver, começar a olhar aqui é: eu tenho um comportamento dos custos, eles possuem um comportamento padrão. Existe um dos itens que a gente começa a aprender que se chama desembolso. O que é para vocês desembolsar? Quando eu digo vocês desembolsaram? Tiraram do meu Pagamento. Eu peguei do Marcos. Espera aí que eu vou pegar bem que uma coisa vocês vão entender. Espera aí. Eu adoro isso. Espera aí. É difícil pegar alguma coisa minha, professor. Eu peguei. Estão me ouvindo? Sim, Peguei. Marquinhos, segura aí. tranquilo. Passei pro Marco R$100. Opa, quer no meu Pix? Marquinhos pegou. Para mim, essa saída desse dinheiro foi o quê? Desembolso. Eu desembolsei para quem? Para O mim, Marcos. O Marcos. Então, sempre uma saída de dinheiro, de um gasto, que é um sacrifício, para nós é o quê? Uma saída. Desembolso. Certo? Eu posso ter um desembolso à vista? A prazo? Pode, Desculpe, a pode. prazo. pra... Ocorre desembolso quando é a prazo? pode não, professor. Vamos lá, eu vou comprar um carro. Eu coloquei 50 mil à vista e ficou 50 mil a prazo. Qual foi o meu real valor de desembolso? Os 50 mil. 50 mil foi o que realmente o que ele Desembolso. foi. Desembolso. 50 mil foi. Eu não fiquei com uma dívida a prazo de 50 mil? Sim. Foi 100 mil. Esse Desembolso gerou ainda desembolso? 100 mil. O desembolso. O desembolso não é Dívida. 100 mil. O desembolso não é 100 mil. É 50 Quando mil. você compra a 50 prazo, mil. Quitéria, quando tu compra a prazo, tu sai tu vai comprar uma roupa e tu passou o cartão, certo? Tu sai com a blusa. Tu já pagou o valor? Tu saiu com algum dinheiro? Sai não, sai endividada, morta. Você saiu endividada. Mas não gerou ainda o quê? O desembolso. O desembolso será feito daqui a um determinado tempo. Concorda comigo? Concordo, a gente fica iludida. É uma ilusão. A gente vai ter que pagar. Eu adoro os doidinhos que dizem assim, rapaz, mas divide em 12. Caboclo, tu vai pagar ele só todinho, ilusão. só que é 12. Mas vai pagar. E mais Mas caro. eu quero que vocês entendam que o desembolso ele ocorre sempre quando é o quê, pessoal? Quando é o à vista. Já saiu ali, eu estou pagando. Entendido ou não?
É no ato. Entendi agora. Todo desembolso é um gasto? Não. Não. É. Todo desembolso é um gasto. Sim. Eu só vou desembolsar qualquer dinheiro porque para mim gerou o quê? Algum gasto. Se eu abasteço, teve desembolso ou não? Se eu paguei à vista em dinheiro? Teve sim. Teve um desembolso. O abastecimento do combustível é um gasto ou não? Sim, É. Entendido a diferença de um e do outro? sim. Desembolso é porque há movimentação do dinheiro, Do dinheiro. certo? Que isso aqui é bicho bom. Do dinheiro, certo? Se houve movimentação do dinheiro, isso é desembolso. Sim. Gasto é um sacrifício. Quando eu faço um gasto, eu estou me referindo a um tipo de sacrifício que eu gero, que a entidade faz para obter um bem ou um serviço, certo? Entendido? Todo mundo entendeu, pessoal? Sim. Sim, professora, tá ótimo. Tô confusa. Mas dá Tá. certo. Quem é que está confusa? É a Fran. Vamos voltar, Fran. O que foi que você não entendeu? Diga para mim. Não, eu só tava assimilando quase que os dois eram bem parecidos, mas. Não, eles são aqui de novo. parecidos, mas grave assim, ó, Fran, eles são parecidos. Mas entenda o seguinte: todo desembolso, quando ele ocorrer, eu posso classificar ele como um gasto? É um gasto que eu tive? Se eu Pois é. paguei algo, é um gasto. Tudo Só que que sai, no caso, né? tudo que sai da empresa financeiramente, ele é um gasto. Certo? Tô entendendo. Até uma doação. Se eu disser assim, Augusto, chegou um rapaz na porta da minha loja e eu dei uma doação. Isso é um gasto e é um desembolso? É um gasto e ocorreu o quê? Um desembolso. Desembolso. Certo? Entendi. Eles estão próximos, eles são iguais, só que eu posso ter gasto a prazo. É porque tem dois tipos de gasto. Eu posso ter o gasto que é à vista, que é no ato, e eu posso ter o gasto que é o quê? A prazo. Que esse eu vou pagar dentro do prazo que o fornecedor me der. Então, por exemplo, se o fornecedor me der 30 dias, eu vou pagar somente o quê? Daqui 30 dias. Certo? Então, eu não tive o desembolso agora, mas eu tive o gasto ou não, Fran? Sim, teve. Eu tive o gasto. Tem que pagar de qualquer jeito. Só que eu vou pagar lá na frente, tá bom? Isso. Mas o desembolso só será o quê? Lá na frente. Lá na frente. Entendi. Entendeu? Uhum. Entendi. Não fiquem sem entender, não. Depois vem uma classificação, que é a que a gente vai mais usar na prova, certo? É essa aqui. Esses 4 itens é o que mais vai ter na prova. O que é um investimento? Quando uma empresa faz um investimento. Eu comprar um carro para minha empresa, para fazer entrega da mercadoria, isso é um investimento? Investimento. Sim. É um investimento, É um custo. certo? Eu tenho um custo, mas ele é um custo na forma com a nomenclatura de quê? Investimento. É porque existe, Josefa, custos e existem investimentos. Normalmente, toda aquisição, gente, é um investimento. Vamos entender o que é que eu quero dizer. Se eu adquiro matéria-prima, para mim, ele é um investimento. Mas se eu começar a consumir na produção para fabricar um produto, ele já não é mais um investimento. Ele já é um custo. Entendido ou não? Entendi, sim. Eu quero o restante, entendeu? Luiz, Quitéria, Aldemira. Sim. Então, vamos só repetir. Quando eu adquiro matéria-prima, para mim é o quê? É um investimento. Investimento. Eu só comprei. Na hora que eu começar a usar a matéria-prima, para mim já é o quê? Um custo. Gosto. Certo? Vamos ver bem aqui se minha tela entra aqui para eu fazer um desenhozinho aqui para vocês.
Tá aparecendo a tela? Sim, professor. Sim. Tá sim. Sim. Então, vamos aqui, ó. Quando a gente trabalha com custo, tem uma diferençazinha. Custo é muito vinculado à indústria. Porque nós temos 3 ramos, ó. A gente tem uma casinha que é um comércio. A gente tem uma casinha que aqui é uma prestadora de serviço. E a gente tem uma casinha que é uma indústria. A indústria ela é quebrada assim, ó, administração e produção. Estão vendo? Se você olhar o comércio, ele é um só negócio, e a prestadora de serviço é um só negócio, e a indústria é o quê? 2 quadradinhos. Que esse aqui a gente diz que é o setor de administração, e aqui é o setor que produz. Tudo que ocorrer aqui, nós dizemos que é uma despesa. Tudo que ocorrer aqui é custo. Entendido? No comércio é tudo junto. No comércio é tudo junto e misturado. Eu vou ter custos e vou ter despesas. Na prestação de serviço, a maioria também eu vou ter custos e despesas. A indústria é separada. Entendido ou não? Porque são Sim, dois centros. Um centro que está sendo feito todo o gerenciamento, de a compra, a aquisição, é onde fica administrador, é onde fica gestor, fica contabilidade e fica o setor de produção isolado. Por que o setor de produção numa indústria fica isolado? Porque a indústria, ela tem indústria que ela produz o quê? 24 horas no ar. O administrador vai ficar 24 horas no ar? Não. Quem vai ficar é o operário, concordam comigo? Sim. Por exemplo, a Houston Bike de Teresina, ela é a maior indústria de bicicleta da América Latina. Ela só fecha 3 dias no ano. Ela funciona 24 horas. Empresas de reciclagem aqui em Teresina, que fabricam sacolas, elas funcionam 24 horas, 365 dias do ano. Por quê? Não compensa desligar o maquinário, porque o maquinário, para ser religado a cada dia, leva 12 horas. Então, eu vou ter várias escalas de funcionários, estão entendendo? Vários horários. Eu não vou ficar só com um turno de gente, eu vou ter vários turnos. E na administração eu só vou ter o quê? 2 turnos, manhã e tarde. Vou ter administrador trabalhando à noite. Entendido? Certo, professor. Tá bom? Então, vamos ver quais são esses custos aqui. Aí vamos voltar aqui para o slide. Na hora que aparecer o slide, me digam, tá?
Tá bom. Sim, Na tela. apareceu. Apareceu, né? Apareceu mesmo, eu não estou vendo, não. Sim, professor, apareceu. Investimento, custo, despesas, perdas. Beleza. Pois vamos lá. Então, quando é que é custo? O custo, ele tá, quando ele é um gasto relativo, o quê, pessoal? Ele é relativo à produção. Então, quando eu tiver um custo lá na produção de um bem ou de um serviço, é onde está, principalmente vocês que são serviços, aonde estiver a execução do serviço, vai ser sempre o quê para a gente? Um custo. Então, por exemplo, salário de pessoal da produção, matéria-prima utilizada, vai ser sempre o quê? Custo. O que é uma despesa? Oi, Aldemira. Era só mesmo respondendo o que era. Tá. O que é que vai ser para a gente despesa? Sempre gravem na cabeça de vocês que toda despesa, ele gera para mim o quê? Uma receita. Aprendam logo isso. Vamos lá. Se eu pego e invisto na Josefa num curso de qualificação de guia para ela. Para mim, na minha empresa, foi o quê? O que eu paguei para a Josefa? O investimento. É considerado investimento, Luiz, para nós. Mas na empresa mesmo é o quê? O custo. Uma despesa. A É uma despesa. despesa. É uma É a despesa. despesa. Certo? Gasto. Agora, eu investi, o que, como você disse, que a palavra mais correta deveria ser investimento, mas eu estar investindo nela. Vai me dar um retorno ou não, na Josefa? Se Deus quiser. Mas, Marquinhos, vamos lá. Qual é a perspectiva real? É que ela me dê o quê? Ela mais qualificada, ela vai me dar o quê? Um retorno. Mais retorno. Certo? Então, toda despesa vai gerar o quê, pessoal? Uma receita. É para se ter uma receita de volta. Se eu invisto em uma embalagem diferenciada do produto, eu vou ter o quê? Eu estou gastando ali, eu tenho um gasto ali na hora, mas eu vou ter depois o quê? Um retorno. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Agora mesmo eu fiz um trabalho para Cacau Brasil, certo? Aquela de chocolate, que é concorrente da Cacau Show. A moça dizia que tinha alguns horários muito grandes. E aí a empresa pediu para eu criar alguma coisa que fizesse com que tivesse um aumento da receita naquele momento, naqueles horários. É muito bonito a pessoa dizer assim para um gestor, cria alguma coisa. Como é alguma coisa que eu vou criar com chocolate? É uma embalagem? Não. Essa loja eu observei que ela ficava dentro de um supermercado. E eu notei que quando o supermercado fazia o pão, ele abria os fornos. E aí o que é que a gente sente dentro do supermercado? Aquele cheiro maravilhoso do quê? Do pão. Quando a gente já sente o cheiro do pão, a gente associa pão ao quê? Café. A café. Então a gente já vai comprar o pão, pensando em tomar um café e compra às vezes até o quê? O café. E associa uma manteiga a um queijo, a um presunto. E sua compra faz o quê? Agregação de quantos valores a mais? Mas isso ele é cerebral. Ele é olfativo. Porque você sentiu o cheiro. Quando eu observei isso, que as pessoas vinham muito com pão, com mais manteiga, com coisa, eu vi que eu podia criar um cheiro de chocolate maior dentro da loja. Porque a gente não sente tanto chocolate quando entra dentro de uma loja, porque eles estão embalados. Mas se eu soltasse um spray com cheiro, as papilas gustativas e olfativas iriam fazer com que os clientes sentissem o quê? O gosto. Quando sentissem o gosto e o cheiro, era a maior tendência de que o quê? De que se comprasse. Por um mero perfume que nós investimos, que nós geramos um gasto, eu tive um aumento nesses momentos de 35% na receita. Só por um perfume, um cheiro. Era um perfume com cheiros de chocolate. E eu fiz uma pesquisa para ver qual era o que era mais consumido, é o avelã.
Então, cheirava um pouco a chocolate com um tom de avelã. E é um detalhe, é uma coisa que foi caro ou foi barata o gasto? Foi barato. Foi um gasto barato. É o E a custo-benefício? receita dele é um custo-benefício. E a receita dele subiu o quê? Extraordinariamente. É um aumento considerável de 35%. Em horários de baixo fluxo. Certo? Então, Professora, é isso. Oi. assim, na despesa tem energia elétrica. Então, se eu invisto, se eu tenho uma despesa com energia renovável, solar, por exemplo, né, com as placas. Se você investir em placa renovável, em placa solar, você está tendo uma despesa com a placa solar, mas ela vai lhe gerar o quê? Uma redução do seu custo. Então, ela lhe gera uma receita. Porque você vai deixar de gastar, entendeu, Marquinhos? Sim. Se você pagava 3 mil e vai pagar agora 200, olha a economia que você teve. Então, você aumentou sua receita. Porque esse dinheiro que você já gastava antes, ele vai voltar para quem? Ele volta para você, para a empresa ou para a sua casa. É um gasto no futuro que vai lhe dar retorno também na frente. Energia solar é algo que deveria ser no nosso país com um custo muito baixo, porque realmente há uma redução considerável e todo brasileiro deveria ter acesso. Até as casas do Minha Casa Minha Vida, elas já deveriam vir com placas solares. Parece que no novo programa vem. Parece-me que as novas unidades é para vir. É o ideal, é o correto, entendeu, Marcos? Se eu quero ter diminuição de gasto com usinas hidrelétricas, fazer com que a energia seja mais pura, então eu preciso estimular. Mas ainda é muito caro você botar a energia em casa. Eu como gestora, eu acho muito caro ainda para o brasileiro. Tá? Então, vamos lá. Toda despesa gera para a gente o quê, pessoal? Uma receita. Então, vamos aqui. Ó. Se eu tenho uma energia elétrica que ela é consumida lá na administração de uma indústria, eu tenho, como é, Lorival, a matéria vai ser ótima até mesmo para a vida. Reeducação financeira. Peraí, quem foi que falou comigo agora? Foi o Eduardo, não foi? Que escreveu? Lorival. O Lorival. Lorival, se vocês pagassem comigo para não consumirem, eu dou uma aula de educação financeira, Lorival, tu ia ficar rico em pouco tempo. Eu odeio ser pobre, Lorival, eu odeio. Eu trabalho para porra para não ser pobre. Porque a gente tem que aprender que dinheiro não suporta desaforo. A gente não pode ser desaforado. O povo fica rindo. Mas a gente não pode ser desaforado. Não, a gente não pode ser desaforado com dinheiro, porque ele não volta. Se você é desaforado com ele, ele não volta. E se vocês já quiserem uma dica, apesar de que aqui não é uma aula de finanças, sempre que vocês forem comprar qualquer coisa na vida, se perguntem sempre seriamente a seguinte frase: eu desejo ou eu necessito? Vocês vão ver que 90% das respostas serão desejo. Muito poucas serão necessidade. E tudo que vocês olharem dentro do guarda-roupa, dentro da casa de vocês, nós mulheres principalmente, por exemplo, se eu tenho 13 batons, eu estou botando dinheiro no rodo, porque eu só tenho uma boca. Se eu tiver 9 calças, 10 calças, eu também estou botando dinheiro no esgoto, porque eu só tenho 2 pernas. A gente tem que ter respeito com o dinheiro e saber guardar. Aí tem gente que diz assim para mim: professor, ele ganha pouco e junta, e eu ganho muito e não junto. É porque gasta. Então a gente tem que ser racional. Isso, professora. A gente tem que ser racional. Pois, Quitéria, a gente tem que mudar, porque a vida na frente, a gente hoje tem que viver o que a gente chama muito, que já está se pregando, que se chama teoria minimalista. Que é o quê? Você viver com um mínimo, mas um mínimo de qualidade. Em vez de você comprar 6 facas e só uma prestar, e as outras não prestam, que você comprou só por comprar,
Compre uma faca muito boa, invista nessa faca boa, que você não vai precisar ter mais do que isso. Francisca, não sei nem que bicho é esse que chama de dinheiro. Pois se você sentarem um pouquinho, eu já vou dando uma dica aqui para vocês vão começar a juntar mais um pouquinho de dinheiro. É necessário. O nosso país ele é muito oscilante, a gente tem que juntar. Eu vou aprender isso. Vai, eu vou ensinando aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Mas vamos lá? Posso continuar, pessoal? Depois eu vou dando dicas. Pode sim. Tá? Aí vamos lá. Então, toda despesa vai gerando o quê, pessoal? Receita. Receita. Certo? Receita. Agora, o que eu falei com o que a gente viu aqui do investimento que eu fiz na Josefa. Quando vocês forem gestores, vocês fariam algum vínculo, alguma exigência para a Josefa? Se vocês tivessem uma empresa de turismo e investissem na Josefa, vocês fariam alguma contrapartida com ela ou não? Acho que é necessário, né, não, professor? Eu estou investindo. Qual? Sei lá, um contrato de mais longo prazo, para que ela eu vou investir, mas ela tem que ficar comigo até 6 anos, 5 anos, sei lá. Fechou, Marquinhos. Assim. Marquito arrasou. Hoje, todo mundo quando investe, o que é que a gente faz? Normalmente, se eu não fizer nenhuma contrapartida, a tendência é que um concorrente venha e faça o quê em relação a Josefa? Me roube a Josefa. Fazendo para ela uma proposta de um salário melhor. E aí, quem foi que investiu nela? Fui eu, foi minha empresa. Então, ó, por exemplo, o meu mestrado foi financiado pela empresa que eu trabalhava. Mas, em contrapartida, eu assinei um contrato com eles de que eu trabalharia para eles por 4 anos exclusivamente. Eu não poderia prestar nenhum outro tipo de serviço a mais ninguém da iniciativa privada. Eu só podia prestar serviço da iniciativa pública. Mas na privada, eu não podia fazer nenhum trabalho a mais. Teria que ser totalmente deles por 4 anos. Que é como se fosse o quê? Eu gerando o quê para ele? A receita que ele está esperando. Entendido, gente? Sim. Então, toda despesa vai gerar essa receita. Perda. O que é uma perda numa empresa? Ela é uma coisa que eu quero que ocorra? A gente quer que aconteça? Não. Mas tem empresa que ocorre e pode ocorrer? É óbvio que pode acontecer. Então, a gente diz que perda é algo que não tem intenção, é não intencional, mas que pode ocorrer. E que eu tenho que ter a sabedoria de administrar as perdas quando ocorrem. Como assim, Augusto? Que tipo de perda que eu posso administrar? Se eu tenho uma fábrica que confecciona farda, ela me sobra restos de pano. Certo? Tem ou não sobra? Sim. Eu vou ter sobra. Sobra muito. O que é que eu poderia fazer com as sobras? O que é que vocês poderiam fazer? Se vocês fossem o proprietário dessa empresa? No nosso caso aqui, a gente faz os tapetes. Eu não, mas tapete. Eu posso tapete fuxico. Fuxico, exatamente. A gente pode fazer fuxico, a gente pode fazer tapete. Eu posso vender para quem faz colchão. Grande parte dos colchões são forrados para preenchimento com restos de tecidos, com restos de esponjas. Então, eu tenho que achar um jeito para reciclar isso aí. Então, toda perda que eu possa reaproveitar é ótimo. Colchas de retalho, lençol de retalho, tudo, gente, se vocês olharem o tanto de sugestão que vocês já deram. Então, não tem como perder. Mas a perda ocorreu, certo? E eu estou gerando um outro novo produto. Então, a perda ela tem que ser lançada na contabilidade. Ela precisa ser registrada. A perda tem que estar lá marcada, que ocorreu. Entendido? Então, perda é uma coisa que a gente diz que ela é involuntária e ela vem normalmente por fatores externos, que são fortuitos, ou de algum erro na atividade produtiva. Aqui ocorre muito, por exemplo, teve uma época aqui que alagou. O Gerlan disse que é muito organizado. É porque dinheiro está sumindo, Gerlan. Está sem dinheiro no momento. Nós estamos com... Dinheiro deu uma desaparecidazinha. É porque é ano eleitoral. Todo ano eleitoral, o dinheiro some
e nós ficamos sem circulação de dinheiro automaticamente. Também as pessoas ficam sem poder de compra, sem endividamento maior, e a gente fica com mais precariedade, porque como não circula o dinheiro, só vai circular perto do período eleitoral, aí até a época a gente sente um impactozinho grande. E como houve mudanças de governo, ó, o pastor gato come, como também nós tivemos mudanças de governo, mesmo às vezes sendo do mesmo partido do governo do nosso estado, muda-se a mão, o dinheiro muda de mão. Então, também tem algumas mudanças, entenderam? Por isso que o dinheiro também some. Já estou dando aula de inflação e mercado. Vocês estão entendendo o que eu falei? Sim, sim. Então, não se agoneie, não. Já vai aparecer. O dinheiro vai voltar. Viu? Então, vamos aqui. E foi voltar. Então, perda é não intencional, tá bom, gente? Por exemplo, eu ia dizendo para vocês que na época aqui o Riverside sofreu um alagamento. E o shopping fechou. E várias lojas, elas tinham banheiro em cima. E tinha um vaso. Aí a boca de esgoto do Riverside é aqui para o rio. Se o rio tá alto, o que é que acontece? A água não sai, a água volta. Então, descia a água pelos vasos. E o estoque estava em cima, onde ficava esse banheiro. O que foi que aconteceu com a grande maioria dos estoques? Eles apodreceram. Houve o quê? Uma perda. É intencional? Não. E esse é uma perda. Não tem como haver um reaproveitamento. Tem que ser jogado fora mesmo. Entendida? Isso é perda. Não tem como fazer a reciclagem dele. Silmara, depende do bem e do imóvel que você invista. Agora, terra nunca é um negócio ruim. Aqui na minha cidade, investimento é terreno, é casa, essas coisas, não é investimento. O terreno nunca é ruim, porque a terra um dia ela vai acabar, ela tem dimensão. Isso não desvaloriza nunca. Imóvel depende um pouco do tipo de imóvel. Tem imóvel que pode se valorizar ou desvalorizar, certo? Mas o ideal é que você nunca ponha o dinheiro em uma coisa só. Tenha imóveis, terrenos, mas tenha também um pouquinho do dinheiro numa poupança. Aplique também num tipo de fundo, que isso também é um negócio bom. E tem fundo que você pode começar com R$1.000, não precisa muito dinheiro. E ele vai rendendo mais do que a poupança. Então, eu nunca recomendo tudo assim só em terreno, porque terreno também lhe gera despesa, você paga IPTU. Tem que ter manutenção, tem que limpar, certo? Então, ele gera despesas para você também, gastos. Tá? Então, vamos continuando. Vamos fazer bem que essa classe... Meu Deus. Essa classificação bem aqui. Vamos classificar as situações abaixo, se são custos, despesas, investimento ou perdas. Se eu faço aquisição de um móvel, ó, comprei um móvel e um utensílio, é o quê, galera? Investimento. Investimento. Toda vez que eu comprar, Luizinha, é o quê? Investimento. Investimento. Paguei o salário do pessoal que é da produção, é quem produz um produto, é quem faz um serviço. Essa pessoa, para mim, é uma despesa ou ele é um custo? Um custo. Custo. Energia elétrica consumida no escritório. É para mim o quê? Se é no escritório de uma fábrica, é uma despesa. Uma despesa. Certo? Salário e encargo do pessoal de escritório da administração. É o que para a gente? Uma despesa. Despesa. Danificação de matéria-prima em função de um incêndio. Despesa. Perda. Perdi. Queimou. Perdeu. Agora, vocês têm uma empresa... Vamos lá, Afra, bem aqui me responda. Vocês têm uma empresa de serviço, certo? Um escritório.
O escritório pegou fogo, não tem estoque lá dentro, não, porque se eu sou serviço, eu não tenho revenda de produto. Mas o escritório pegou fogo. Onde foi que eu errei? Que eu não cuidei da onde pegou fogo? Não é isso. O que é que falta eu ter? Para eu me assegurar. Seguro? Eita, Marquinhos, que hoje tu tá danado todo, tô fã. Seguro. Eu tenho que ter um seguro. E é uma das coisas que as pessoas hoje não fazem por considerar que é caro. E não é caro um seguro de uma casa, um seguro de um carro, o seguro de um bem para incêndio, enchente, para roubo. Não é caro. Tem seguro de casa, dependendo da casa e dos bens que possui, que chega a R$ 500, R$ 400, 300. É não, professor, é porque confia que nunca vai acontecer. Também, né, Aurilene? Aí, só que depois que acontece, aí como é que fica? Também um pouco da cultura, né, professora? De as pessoas... Mas aí é que eu digo, Marquinhos, nós que estudamos, temos que ser as pessoas que conscientizam esses que estão na frente. Sim, sim. Entendeu? Porque eu preciso orientar para que não ocorra onde eu trabalho. Como eu sou consultora de várias empresas, eu não posso deixar uma empresa onde eu sou a consultora sem um seguro. Eu estou sendo uma consultora extremamente o quê? Irresponsável. Se ela não está segurada, a área dela, as instalações dela, o estoque dela, ela quebra no incêndio. Ó, aqui um armazém noroeste, ele pegou fogo, sabe por quê? Eram ladrões que entraram, não tinha dinheiro no caixa, eles com raiva, era uma loja de tecido, eles com raiva, eles tacaram fogo. E tecido é muito inflamável, destruiu tudo, não ficou nada. Até hoje, esse prédio, ele não foi reconstruído. Então, aquele negócio fechou, aquela loja fechou. É um prejuízo incalculável para uma empresa. E ela pode ali morrer. Entendido? Mas se ela tem um seguro, ela renasce de novo, ela surge de novo. Tá? Então, a gente não pode deixar de ter. É uma ignorância. Então, vamos lá. Matéria-prima utilizada no processo produtivo. Se eu usei a matéria-prima, se eu executei um serviço, isso para mim vai ser o quê? Um custo. Depreciação dos equipamentos das máquinas de produção. Se eu faço depreciação, vamos lá, o que é depreciação? Esse nome é novo, Augusta, para mim. Depreciação é um desgaste que todo bem sofre pelo uso. Então, se eu uso muito um ar-condicionado, meu ar-condicionado sofre muito o quê? Depreciação. Se eu uso muito um carro, meu carro sofre o quê? Depreciação. Todos os bens de uma empresa, de uma pessoa jurídica, ele tem que ser depreciado todo ano. Então, o contador, ele faz a depreciação do bem. Na próxima aula, a gente vai aprender a fazer o cálculo de uma depreciação. É bem simplesinho e fácil, para vocês já ficarem federas no cálculo de depreciação. Te acalma, Marca, é diminuir e dividir. Não tem nada de somatório de estatística. Bom, certo. Viu? Então, depreciação, para mim, é sempre uma despesa. Então, se eu tenho uma depreciação, mas do maquinário da produção, ela não se torna uma despesa, ela se torna, para mim, o quê? Um custo. Mas se for a depreciação dos móveis e utensílios de um escritório, vai ser, para mim, o quê? Uma despesa. Tá? Sempre separem a produção da administração. Então, no caso aqui... Oi. No caso aqui, que tem essa fama, e é verdade, está próximo à praia, há uma maior depreciação da casa de praia, por exemplo. E de todos os bens da casa. Então, isso é despesa. É despesa. Ok. Ó, por exemplo, eu tenho aí um chaléville, perto do coqueiro. 500 metros antes do retorno aí do coqueiro. A maioria da minha geladeira, a minha airfry, elas sofrem o quê? Mais depreciação do que aqui na cidade.
Por quê? Porque a maresia faz um desgaste maior. Certo? Então, ela deprecia mais rápido. Se eu pegar para vender, Marquinhos, eu não encontro como eu encontro na minha airfryer da minha casa, o mesmo valor. Entendeu o que é que eu quero dizer? Por quê? Porque ela está mais desgastada. Às vezes, não é nem só pelo uso, é só pela maresia também, porque o desgaste ele pode ser temporal, que é o quê? Pelo tempo. O tempo gera esse desgaste. O tempo, quando a gente fala, é climático mesmo, é sol, é maresia, é muita chuva. Entendido? Por que, por exemplo, por que concessionária hoje quase não tem mais carro no pátio? Eles fazem pedido mediante a compra. Depreciação. Porque vai depreciar. Por exemplo, se eu deixo um carro no sol, num pátio não coberto, o que é que vai ocorrer com o meu carro? A pintura vai ficar mais desgastada. Onde tiver borracha, resseca. Certo? Eu vou ficando com o desgaste do bem, o quê, Marco? Maior. Então, hoje em dia, ou eles guardam, como o carro acumula muito espaço, requer muito espaço, hoje em dia eles fazem o quê? O mínimo possível de estoque armazenado. E isso não é só carro, isso é qualquer produto hoje. Hoje quase ninguém mais armazena, ainda mais Teresina e o Piauí, do modo geral, onde o clima não favorece. Entendido, gente? Sim. Então, quando eu compro matéria-prima, para nós vai ser o quê? Um investimento. Joia aqui, beleza? Quitéria, fecha aí só um pouquinho teu áudio, que está muito alto. Ave Maria, meu áudio tá bem alto. Agora a gente vai ver o custo em relação à apropriação aos produtos fabricados. Eu tenho o custo que é direto e um custo que é indireto. O custo que é direto, ele está direto na fabricação do produto ou do serviço. E ele é fácil de eu mensurar, de eu calcular. Já o custo indireto, ele está indiretamente relacionado ao produto ou o serviço. E eu preciso de alguma forma de rateio para calcular. Não entendi, Augusto. Vamos dizer que eu faço um serviço de limpeza de split, certo? Eu tenho como mensurar a quantidade de algodão que eu passo para limpar? Não. Eu não tenho como mensurar isso. Eu tenho como mensurar a quantidade do líquido do sabão? É mais fácil ou não de eu mensurar? Sim. Eu posso dizer que numa split eu gasto o quê? 1 litro, 500 ml. Já um algodão, gente, eu não consigo mensurar. Então, dentro da mesma prestação de serviço, eu tenho custos para calcular o serviço, que serão o quê? Um direto e um outro indireto. E eles somados vão dar para mim o quê? O custo do serviço. Entenderam ou não? Digam aí para mim. Não, mas falem. Eu odeio quando vocês ficam escrevendo. Pois, explique de novo. Vamos aqui, Marco. Ó. Eu tenho uma cadeira, tá? Eu fabrico uma carteira. Eu tenho como mensurar o plástico dos assentos? Eles não são unidades? Sim, não é sim. uma peça aqui e uma peça aqui? Eu sei que leva quantas peças numa carteira? 2. O de sentar e o encosto. Tem como eu contar? Tem. Então, isso é um custo que eu digo que ele está direto o quê? No produto. Eu tenho como mensurar, eu tenho como contar. O ferro que eu boto na carteira, eu tenho como contar? Tenho. As pernas, as coisas, eu conto. Eu tenho como contar as borrachinhas que vão ficar no Perda, bicho. Eu tenho, são 4, certo? Agora, eu tenho como mensurar a tinta que pintou o ferro? Não. Eu vou jogar um spray, né? Uma pistola, pintando. Eu tenho como mensurar, eu posso dizer assim, que 1 litro de tinta pintou tantas carteiras, mas quanto de tinta tem em cada carteira, eu não sei.
Ok. Entendeu? Mas vamos lá. A tinta faz parte ou não da carteira? Faz, professor. Faz. Sim. Então, eu tenho um custo que é mais fácil de eu mensurar e eu tenho um custo que é mais difícil para eu mensurar. Mas a soma deles dois me dá o custo quê? Final do produto. Certo? Então, eu somo os custos diretos mais os custos o quê? Indiretos, que vão me dar exatamente o custo total da minha produção. Total. Certo? Entendido? A mesma coisa é para um serviço. Se eu fizer um serviço, eu vou calcular os custos que incidiram diretamente no serviço e os custos que incidiram indiretamente no serviço. Pegado esses dois custos, eu faço o quê? A junção. Somo. Somei, eu digo que eu tenho o custo total de quem? Do serviço. Se eu fizer 100 serviços e dividir, eu encontro o custo de um serviço ou não? Sim. Sim. Morreu. Sim. Vocês acabaram de fazer cálculo matemático e contábil. É difícil? Não. Não, vocês é porque estão sequelados. É fácil. Estatística Conversa, deixou professor. vocês tudo perturbado. Olha, ó, somei os dois, dividi, encontrei o quê? Um custo de um serviço ou o custo de um produto. Disnaldo, senhor Disnaldo, o senhor é pastor ou é padre, para eu não dizer errado? Sou pastor, professor. Pastor, né, para não falar errado. Ô, pastor, não diga misericórdia, não, é fácil. Vai dar Mas tudo fica à certo. vontade, professor. Estou aqui para aprender. Mas o senhor está entendendo? Sim, estou, sim. Tá, qualquer coisa me diga, viu? Então, Sem gente, alteração. somou os diretos, somou os indiretos, a gente encontra. Diz, Luiz. Professora, licença bem, a frequência já está passando no chat ali para os alunos que não deram fé ainda. Olha aí, pessoal, para irem assinando, viu? Tá, então eu somando os custos direto e os indiretos, eu vou ter o custo total. Mas isso é quando eu vou fazer a apropriação no produto. Quando eu for fazer ele em fixo e variável. O que é para vocês um custo que é fixo? Aquilo que está sempre presente. Eu Esse não preciso do varia, ferro, professor. preciso da Não, coisa que faz a bufada. não. É É não? assim, vamos aqui, ó. André, essa frequência já está disponível. O Luiz disse que está no chat, né, Luiz? Sim, no chat. Ó, agora vamos entender bem aqui o que é custo fixo e o que é custo variável. Se eu pago um aluguel de 1.000 e produzo 1.000 unidades, eu vou ter quanto de custo? Ou, desculpa, se eu produzo 100 unidades, eu vou ter quanto de custo? Unidades? Vamos aqui, peraí, eu vou apagar bem aqui. Vou parar bem aqui. Peraí, só um minutinho.
Estão vendo a tela? Sim, professor. Sim. Ó, eu tenho um aluguel de R$ 1.000, tá? E eu tenho uma produção de 100 unidades, certo? E se eu produzir... Espera aí, só um minutinho. Se eu produzir 100, eu vou pagar quanto de aluguel? Pago 1.000, certo? Se eu produzir 10 unidades, quanto é que eu pago de aluguel? 10. Não, se eu produzir 100. 10 unidades, eu continuo pagando quanto? 1.000. Então, o custo fixo, a palavra não diz fixo, é porque ele é fixo, independente da quantidade que eu produzo. De produção, né? Certo? Okay. Então, se eu pago 1.000 e fizer 10 serviços, eu vou pagar quanto? 1.000. Se eu fizer 1.000. 1.000. Se eu fizer 200, 1.000. 1.000. Ele é um custo fixo. Fixo. Certo? Agora, se eu uso madeira para fazer mesa, quanto mais mesa eu fabricar, mais eu vou precisar de madeira ou não? Vai sim, a madeira vai aumentar. Então, a madeira, o valor da madeira vai mudar ou não? Então, se eu gastava 1.000 para produzir 100 mesas, e agora eu produzi 200, isso aqui vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Vai aumentar. Aumentar. Então, Aumentar. a gente diz que quando muda, isso aqui é um custo o quê? Variável. Variável, porque muda. Entendido? Já o fixo é fixo. Sim. Vamos lá. Eu pago para o meu funcionário um salário mínimo. Esse salário aqui é um custo fixo ou não? Sim. Sim. É um custo fixo, certo? Entendido? Sim. Porque, independente, ele vai sempre ganhar o quê? O custo do valor de 1.412. Beleza, gente? Beleza. Jóia. Então, entendemos o que é o custo fixo e o que é o custo Variável. variável. Sim. Então, voltando os slides. Entrou o slide? Sim, sim. Sim. Se você pagar, Carlos, só o salário mínimo, ele é um custo fixo, porque você tem que pagar todo mês. Independente se ela trabalhar para você 20 dias, 15 dias, você vai sempre ter que pagar o quê? O salário mínimo, se você tiver com ela a carteira assinada. Então, para a gente é um custo o quê? Fixo.
Fixo. Tá? Então, vamos aqui, ó. Para eu calcular o custo da produção de um produto, a gente pega o material direto, mais a mão de obra direta, mais os custos indiretos. Isso aqui é quando é um produto, certo? Que a gente vai aprender a calcular, tanto para uma indústria, para o comércio e para o serviço. Então, aqui é um custo para o quê, pessoal? Para um produto de uma indústria. Então, a gente vai pegar a mão de obra direta, mais o material direto, mais a mão de obra direta, mais o custo indireto de fabricação. Entendido? Certo ou não? Certo. Qualquer fórmula que precise um cálculo na prova, vai estar na prova, tá? Então, se tiver uma questão dessa, vai estar lá, materiais direto, mais mão de obra direta, mais o custo indireto de fabricação. Tá bom? Então, vamos aqui, ó. Um exemplo aqui que eu botei. Matéria-prima consumida. Vamos classificar se é um custo fixo ou é um custo variável. Matéria-prima, quanto mais eu produzo, mais eu preciso de matéria-prima ou menos? Mais então, preciso. é um custo o quê, pessoal? É variável. 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 Mão de obra direta. É uma mão de obra que está trabalhando direto no meu produto. Fixo. Se eu produzo mais... Não, aí presta atenção, João. Se eu produzo mais, a mão de obra trabalha mais ou não? Sim. 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 Na indústria, quanto mais produz, mais a pessoa normalmente também o quê? Ganha. Certo? O operário. O operário. Já um administrador vai ter um salário o quê? Fixo. Já o operário é conforme a quantidade que vai sendo o quê, pessoal? Produzida. Então, aqui minha mão de obra direta é um custo o quê? Fixo. Certo? Minha mão de obra indireta, desculpa, gente, mão de obra direta é um custo variável. Variável. Mão de obra indireta, que é uma que eu não consigo mensurar, ela para mim vai ser um custo que fixo, certo? É um custo indireto. Energia elétrica vai ser o quê? Fixo. Um custo fixo. Não, um custo variável, porque varia conforme a produção. O seguro da fábrica é fixo ou variável? Fixo. Eu pago um valor de seguro por ano. Depreciação das máquinas da indústria. Fixo. Variável. Fixo. Fixo. Depreciação é um valor só para o ano. Viu? Ela é uma despesa. Embalagens que são consumidas no produto. Variável. Se eu fabrico mais produto, eu preciso de mais embalagem ou não? Sim. Então, variável. Sim. Como é que eu calculo o custo do produto? Né? O material direto, mais mão de obra direta, mais custos que são indiretos. Então, vamos lá. Quem foi minha mão de obra direta? Desculpa, meu material direto. Quem foi? 600 mil. Bem aqui, ó, a matéria-prima. Certo? Tá certo. Quem é que foi minha mão de obra direta? Direta, 380. Quem foi meus custos indiretos? Eu tive a mão de obra 130. indireta, eu tive a energia, eu tive o seguro, eu tive Depreciação de máquina. a depreciação de máquina, eu tive A embalagem. a embalagem e só, não é isso? Isso. Certo? Entendido? Entendido. Então, quanto é que foi o custo todinho da produção? 1.249. 1.249. Certo? Se vocês olharem, entrou ou não entrou todos os custos? Sim, sim. Só que a gente faz uma divisãozinha, certo? Mas os custos, de um modo geral, todos acabam entrando. Tudo é soma. Tudo é soma. Tudo é soma, José.
Sim. Isso aqui é o cálculo para uma indústria, tá? Agora vamos ver o cálculo. Ó, ainda tem um outro caso aqui, ó. Uma indústria de metais, durante certo mês, ela fabricou 400 unidades do produto no custo total. Então, o custo que a gente calculou anterior, que era o total, ele já me deu. Era de 570 unidades. Só que 20 unidades, elas foram refugadas. O que é refugadas? Elas foram tiradas da produção. É como se elas tivessem tido um defeito. Aí se tira da produção. Se eu tirei 20, quanto é que realmente eu produzi, pessoal? 570 menos. Vamos lá. Eu produzi 1.500. quantas? Não, José. Quantas eu produzi? Certo. Eu produzi quantas? 400. Isso, certo? 400. É. Se 20 eu tirei, quantas 380. resultaram mesmo produzidas? 380. 380. Então, ó, se vocês pegarem, eu peguei, ó, 570 mil, dividi 400 menos 20, que me dá o quê? 570 dividido por 380. Qual é o custo? 1.500. Qual é o custo de cada unidade que foi produzida? 1.500. 1.500. Então, eu já sei que o custo, para eu ir precificar o produto, com base em que preço? 1.500. 1.500. Certo? Entendido? Entendido. Agora a gente vai ver o custo para se calcular no comércio e no serviço. No serviço tem 3 formas. Eu até vou dizer para vocês qual é a que eu já botei na prova, tá? Tá. O custo da mercadoria vendida é no comércio. Qual é o cálculo para o custo da mercadoria vendida? Eu vou pegar o estoque que eu já tenho, mais o que eu compro, menos o que ficar. Estoque final. Que é o estoque final, ou seja, o estoque que eu não vendo, não vendi. Então, eu pego o que eu já tinha, vamos dizer bem aqui, ó. Olhem para cá, ó. Eu tenho 4 canetas de estoque inicial, certo? Entendido até aqui? Entendido. Comprei 2, certo? Quero 6. Quantas eu estou no estoque para vender? 6. Todo mundo concorda com a Josefa? Sim. Falem comigo, senão eu não libero vocês. Eu estou com quantas? 6. 6. Aí eu digo que só vendi 3. Qual é o estoque final que eu vou ficar? 3. 3. Então, meu estoque final fica 3. Então, qual é o custo que foi da mercadoria vendida? Só vai ser o custo destas 3 aqui, certo? Que saíram. Porque essas eu vendi. Essas não estão ficando? Eu preciso saber qual foi o custo dessas, para eu saber o lucro que eu ganhei com a venda dessas. Vou voltar. Isso, professora, volte. Eu tinha 4. 6. Não, tinha 4. 4. Esse é meu estoque inicial. Fechado? Sim. Beleza. Sim. Comprei 2. Eu tenho quantas disponível para a Josefa comprar na minha loja? 3. 3. Só que a Josefa só levou 3, ó. 3. 3 saíram. Então, ficou quantas no meu estoque? 3. 3. Essas 3 vão me dar algum retorno, algum lucro? Agora. Não. Não, porque eu não Não. vendi elas. Elas estão no estoque, não estão? Isso. Sim. Eu preciso saber quanto eu vou ganhar com essas aqui, que saíram, que a Josefa comprou. Concordam comigo? Sim. Para eu saber o lucro, eu tenho que saber quanto elas me custaram. Certo? O custo é eu fazendo exatamente isso, ó.
Estoque inicial mais compra, menos o estoque o quê? Final. Vai Final. me dar o custo da mercadoria que eu vendi. Sim. Entendido? É o custo, é o preço Sim. de custo. Beleza. Para eu achar o lucro, para eu achar, meu Deus, vou passar. Ei, professor. Sim. A senhora vai fazer os exercícios hoje, o exercício 2? Eu acho que hoje não dá tempo, Luiz. Tá? Aí eu vou deixar para fazer no início da última aula. Porque falta bem pouquinha matéria na última. Que é o exercício 2 e o exercício 3. Tem pouca matéria para terminar na próxima aula. Aí eu quero fazer os exercícios com mais calma, entendeu? Não fazer Entendi. correndo. Entendi. Tá bom? Professora, Tá bom. professora, lá naquela atividade que para a gente responder, tem uma questão lá que eu não encontrei a resposta, questão 4. Então, Depois você verifica. Tá. Eu não sei se alguém já fez, porque... Todas têm. Agora tem que olhar. É que eu acho que tem uma lá com a fórmula escrita errada. Mais ou menos. Eu acho que é a quarta questão. Deixa eu olhar bem aqui. E eu já fiz. Aí marquei qualquer uma lá. Marquei um. Não, mulher, não faz isso, não. Peraí, tem fé. Eu estou abrindo bem que é exercício. Ou atividade. É a atividade, né, que tu tá falando? Aquela atividade. Que vale nota. Professora, depois você olha lá. Eu estou abrindo. Prossiga. Depois tem uma questão, professor. Questão. Ela tem resposta. Ela é 30. Eu faço. É 30. É 30? Eu faço ela já. Eu coloquei a primeira e não só deu 80%. Mas porque aí tu errou alguma outra. Não. Como é que tu sabe, Não, deixa bom. Deixa. Professor. Eu faço. Oi, Luiz. Eu olhando aqui no meu cálculo, o meu deu 30, a questão 4, que eu anotei no caderno e fiz um cálculo meio doido aí, saiu nesse resultado. 30. Eu não sei se é 4, mas tá bom. Faz assim, ó. Prossiga. Na próxima aula, eu faço os exercícios, que vai ter uma igual. Tem um igual, tá? Tem um igual no exercício. E aí tu refaz ela, entendeu, José? Eu já até coloquei. Eu tenho uma outra opção, né? Sim, mas não vai colocar por colocar. Peraí, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não quero vocês marcando por marcar. Eu quero vocês fazendo porque estão entendendo. Então, eu prefiro o seguinte, que na próxima aula eu faço o exercício com vocês com calma e até respondo ela, não tem problema algum. Eu quero é que vocês aprendam, tá bom? Sim, tá certo. Eu faço com vocês para vocês aprenderem. Aí vocês marcam ela. Eu quero essa história de fazer, tô chutando. Não, foi fazendo mesmo, que eu não acertei mesmo. Mas aí eu te explico direitinho, a gente vai ver aqui agora. Tá? Vamos. Vamos lá, ó, continuando. Só que eu já achei o custo de quanto me custou essas, certo? Carlinhos, desliga bem o teu, que tá dando um eco doido para mim. Então, a gente achou o custo dessas 3. Eu preciso saber qual é o lucro que essas 3 canetas me deram. Como é que eu calculo o lucro? Ó, se vocês olharem aí, eu pego venda, menos impostos, menos o CMV. Certo? Então, na hora que eu tirar, quanto é que eu vendi? Se eu digo que vendi elas para a Josefa por 100 mil e elas me custaram 40, qual foi o lucro que eu obtive com elas? Vou repetir. Eu vendi para a Josefa
por 100 mil e elas me custaram 40. Qual foi o lucro que eu tive com a venda? 60. 60 mil. Certo? 60 mil, que vai ser 100 mil menos 40. Entendido? Sim. Marcos entendeu? Luiz, Josilene, Sim. Joelma, Sim. Entendi. Sim. Denisa, Sim. Pastor. Professor, uma Beleza. questão. Eu entendi. Diga. Eu tenho uma padaria, Certo. uma lanchonete, que é mais fácil Certo. para mim. Dessa lanchonete, todo dia, eu como um hambúrguer e um suco. Todo dia. Dos Certo. 7 dias que eu abro ela. Esse meu consumo é uma despesa? Para ti que comeu é uma despesa. Certo. E entra Pra na você contabilidade. que come. Deveria entrar na contabilidade. Não entraria na sua contabilidade, porque aí você é uma pessoa física. Uhum. Certo? Agora, se você fornece esse suco e esse sanduíche para um funcionário seu, ela entra como uma despesa e tem que ser lançada na contabilidade mediante uma nota fiscal. Okay. Num documento. Porque eu só faço contabilidade, escrita contábil, com documento, com nota fiscal. Não adianta chegar com aqueles papelzinhos de supermercado, de controle gerencial, que aquele não tem valor contábil nem legal para a Receita Federal. Então, a contabilidade não existe. Se me derem só um papelzinho, comer um hambúrguer, uma coca, não sei o quê, e deu tanto. Isso não existe para a gente. Tem que ser uma nota fiscal. Nenhum recibo dizendo Augusta consumiu um lanche, não sei o quê, no valor de tanto por 30 dias. Não, tem que ser uma nota fiscal. E dentro da validade. Antigamente tinha uma nota que era vencida. Eu fazia. Aí é uma nota que a gente chama de nota gelada, fria, porque ela é uma nota que não tem mais validade. Exatamente. Certo? Ok, professor, obrigado. Então, vamos agora para o cálculo do serviço prestado, que é o que mais vocês vão usar. Eu tenho uma fórmula que é parecida com a do CMV, ó. Se vocês olharem, o CMV é estoque inicial mais compra menos estoque final. Sim. A de vocês, ela é o seguinte, ela é o serviço iniciado, o saldo inicial dos serviços que estão em andamento, que é esse aqui, o primeiro, o SIN, o SN. Ele é o saldo inicial dos serviços em andamento, mais a soma de quem? MO, mão de obra, mais os gastos que são o quê? Diretos no serviço. Estão diretamente no valor do serviço. E os gastos indiretos no serviço. Menos o saldo final dos serviços em andamento. É quase a mesma coisa do CMV, só que vai entrar o gasto direto e o gasto indireto e a mão de obra. Por quê? Porque quem trabalha com serviço não vende mercadoria, você vende o quê? Serviço. Então, você não faz compra. O outro que a gente viu é porque é uma empresa de comércio que revende mercadoria. Aqui é o nosso serviço. Como é o nosso serviço, eu vou entrar com os custos. Entendido, gente? Sim. Beleza? Sim. Então, outra forma da gente calcular, que existe, mas ela não é tão eficiente, esse último é o mais eficiente, é pegando só a mão de obra, o material que aplica e tirando a depreciação dos equipamentos que usa. Somando com a depreciação dos equipamentos. Eu, particularmente, quase não utilizo muito esse. Ou eu uso esse primeiro, ou eu uso o último que a gente vai ver agora. Certo? Esse é bem mais para uma coisa bem simplificadazinha, bem pequena. E me dá uma margem de erro para o cálculo. Então, eu não gosto muito. Mas vai ter na prova o cálculo de é mão de obra, mais material aplicado, mais depreciação. Certo? Então, vamos aqui.
Na hora que eu quiser calcular o lucro bruto daquele serviço, eu vou pegar igualzinho o outro do comércio. Eu pego vendas, menos impostos, menos o quê? O custo do serviço que foi prestado. E eu encontro qual é o ganho que eu tive, que é o que a gente mais procura. E se faz também para calcular o preço de um produto, que é uma das coisas mais complexas para a gente. Complexa, eu digo assim, que é difícil você precificar o seu serviço. Quanto custa o meu serviço? Qual é o valor que eu vou dar de serviço? Qual é o valor que a Augusta cobra por uma hora de consultoria dela? Então, eu faço muito esse markup aqui. Como é que a gente faz o markup? É 100, que seria o meu preço de venda, dividido por 100 menos as minhas despesas que são fixas, mais as despesas variáveis, mais o lucro que eu quero ter dentro da minha prestação de serviço. Aqui, a gente diz que encontra um fator, que é um multiplicador. Eu não sei se vocês já compraram alguma vez aí no centro de vocês, que tu diz assim, eu quero em 10 vezes. Aí o cara vira a calculadorazinha, tem um papel pregado com um monte de númerozinho. Aí ele pega o valor do bem, da geladeira, corre e multiplica por aquele fator, ele diz assim, a prestação vai ficar tanto. Ali é um fator, ele está fazendo isso bem daqui, ele está calculando o preço de venda, normalmente com um juro, então ele está fazendo um markup. Ele pega e multiplica por um fatorzinho que a empresa dá para ele, para dizer qual é o preço que ele deve vender. Então, aqui a gente calcula esse fator. E aí vai pegar o preço de custo de quanto é o meu serviço dividido por esse fator. Aí eu encontro o meu preço de venda. De todo o cálculo mais difícil que nós vamos ver só é esse. Só que é dividir um pelo outro e somar. Certo? Vamos ver bem aqui, ó. Um exemplo. Olha, ó, Josefa. Esse é igual à questão que está na lista, na atividade. Ó. Uma empresa cujas despesas fixas representam 15%, as despesas variáveis 10% e a margem de lucro é de 30%. O preço de custo do serviço é de R$ 35. Por quanto devo oferecer esse meu serviço? Aí eu pego o quê? Ó? Quais são os custos que eu tenho, pessoal? 15. Que mais? 10. 10. E eu quero um lucro de quanto? De 20%. De 20. Então, ó, se vocês olharem bem aqui no markup embaixo, eu somei eles, estão vendo? Ó, 15, mais 10, mais 20. Estão vendo? Sim. Que dá quanto? 45. 45. 100 menos 45 me dá quanto? 55. Quando eu dividi 100 por 55, ele me deu um fator que foi quanto? 1,81. 1,81. Qual é o preço de custo do produto que ele falou? 35. 35. Se eu multiplicar pelo 1,81, eu encontro o preço que eu devo vender. 63. Que é 63,35. 35. Entendeu, Aí é complicado, José? É não. É. Ó, te acalma. Olha, se acalma. Professor, diga, não colocar essa questão aí na prova. Tem na prova. Pois é, deveria ser tirado. Eu não. Poxa, eu Essa acho. daí é a mais importante na matéria de vocês. Vamos bem aqui, ó. É a mais difícil. Vocês não têm vocês estão com exercício aí, então? Professora, a senhora vai colocar em Eu não. slide comigo? Como é, Josilene? Quem foi que Esse perguntou slide. do slide? Bota, amanhã eu já encaminho para os tutores, tá? Para encaminhar para vocês. E boto no cigarro também, tá bom? Bom. Ok. Vocês estão com exercício 2? Sim. Sim. Só esse para eu liberar vocês.
Não, Vixe, ele não tem aqui, ele não tem no exercício 2, o do markup. Vai estar no outro, no 3. Então, a gente faz na próxima aula. Mas é porque eu queria que vocês... É porque vocês não estão com esse slide. Queria fazer um com vocês. Mas a gente faz na próxima, tá? Na próxima eu trabalho bem direitinho os exercícios. Tá bom, Josefa? Tá ótimo. A gente podia responder pelo menos as 3 primeiras, pode? Pode. É de marcar. Pode. Sim. Bora aí, pega o exercício. Bora lá. Ah, tô aqui com o bichão aberto. Primeira, os custos que dependem de cálculos, rateios ou estimativas para serem divididos e apropriados em diferentes produtos ou diferentes serviços denominam-se qual? Qual é um custo que eu não consigo mensurar? É o direto ou é o indireto? Indireto. Lembrem da tinta. A tinta, eu não conseguia o quê? Mensurar. Então, eu disse que ela precisava de alguma técnica para eu usar para fazer um rateio, uma estimativa de quanto é que de tinta tinha na carteira. A madeira eu mensurava, então ela era direto no produto. Então, qual é o custo que eu não mensuro? Indireto. Que eu não consigo mensurar é o que está indiretamente no produto. Então, letra E. Dentre as alternativas a seguir, qual é a que só apresenta custo fixo? Material direto é um custo fixo? Não. É um custo que variável. Variável. Então, essa já está fora. Embalagem é um custo fixo? Não, variável. Varia conforme o produto. Se produz mais produto, precisa mais de embalagem ou não? Sim. Então, ele não é. Essa alternativa já não está. Energia elétrica. Energia elétrica normalmente não vai ser um custo fixo, mas se eu cadastrar como custo fixo, na administração pode ser. Mão de obra indireta é um custo fixo? Nem Não. sempre. Não. Materiais direto é um custo fixo? Não é. Material direto Não. está direto no produto, ele é variável. Então, não tem. Depreciação da máquina, da fábrica, é um custo fixo? Sim. Sim, é o mesmo valor que se deprecia no ano. Salário do supervisor é um custo fixo? Sim. Sim. Aluguel da fábrica é um custo fixo? Sim. Sim. Então, letra D. Em relação à apuração dos custos por produto, considerando-se determinada capacidade instalada, classifique os custos a seguir como fixos ou variáveis e, em seguida, assinale a opção correta. Custo com material de embalagens no componente do produto, fixo ou variável? Variável. 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 Custo com depreciação das máquinas, feito pelo método linear, que é o que a gente vai aprender na próxima aula. Fixo ou variável? Fixo. Fixo. Custo com salários e encargos do supervisor da produção, a quem estão subordinadas as equipes responsáveis pela fabricação de 3 tipos de produtos produzidos no período. Fixo. Fixo. Cara, vocês estão top! Top! Aí vão dizer que não aprende, vocês arrasam. Padre, me perdoe, caralho, top! Letra C. Variável, fixo e fixo. Certo? Certo. A gente para aqui e fica faltando só a quarta, a quinta e a sexta, o exercício 3 e um restinho de matéria, que eu quero trabalhar bem para a Josefa ficar tranquila, não me pedindo para tirar a questão da prova. Ô, professora, por favor. Vou lhe deixar tranquila, top. Você vai dizer, moça, eu arrasei, eu fiz, foi 10, não foi 80, não. Eita, Foi professora. 100%. Dá para você repetir porque faltou a energia, a internet caiu bem na hora. Aurilene, é a letra C, porque o custo indireto eu não mensuro, eu não consigo mensurar. O que é mensurar para mim? É contar.
Se eu tenho 3 parafusos numa carteira, 4, eu conto, eu sei que são 4, eu tenho como mensurar isso aí. Mas a tinta que eu boto, a cola que eu boto, eu não consigo mensurar. O dia que normalmente uma lata de tinta faz tantas carteiras, entendeu? Mas eu não consigo dizer quanto de tinta tem lá. Então a gente sempre usa alguma forma de ratear. Ou é pela quantidade que produz, ou é pela quantidade de pistolagem que se dá. É isso que a gente faz um tipo de mensuração, entendeu? Então, é só Então, os ela é custos proporcionais. indiretos. É, só os indiretos que precisam ser mensurados. Porque eles não têm uma mensuração fácil. Ok, então é letra C, né? Sei. Quero saber se vocês puderem me dizer como é que foi hoje. Deu para aprender? Deu para entender? Foi top, professora, foi top. Foi bom, A gente faz uma geralzinha, Cleber. A gente tirando aquela no fim da questão próxima lá aula. A dificuldade da sua aula, não. Peraí, como é? Tem um que quer falar, diga. Professor, a questão que você acabou de se referir, indireto, é a letra E. Tá certo, José Antônio. Pera, Aurilene, não é C, não. É porque eu não, olhei é a em C. cima e vi como se fosse C. É a letra E, o Antônio, tu arrasou, amor. Obrigada. Valeu. Sim, aí eu quero saber o que é que hoje deu para aprender, deu para entender? Deu sim, professor. Muito. Eu sim, professor. Hoje é a minha primeira aula, mas deu para pegar bem. Pois, pessoal, desejo para vocês uma excelente noite, um bom final de semana, que a gente se encontre na próxima quinta-feira, só para fechar mesmo, com chave de ouro, e todo mundo dizendo, eu sou top na contabilidade, estatística que se lasque. Verdade. Viu? Amém. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Tudo que eu posso desejar é que vocês